Olá, eu me chamo Henrique Bonfim e eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação da Biodiversidade do Reservatório de Três Irmãos com o uso de DNA ambiental e metabarcode. Essa pesquisa foi desenvolvida em conjunto pelo Laboratório de Biologia Molecular Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Biobureau Biotecnologia. O nosso ambiente de estudo foi o reservatório da usina hidrelétrica de Três Irmãos, localizado em São Paulo, na região do Baixo Tietê e operado pela Tijuá Energia. Esse reservatório tem uma área aproximada de 757 metros quadrados e comprimento de cerca de 123 quilômetros entre a barragem de Três Irmãos e a barragem de Nova Voiandava, localizada rio acima. A Tijuá realiza periodicamente o monitoramento da ictiofauna no reservatório por meio de pesca científica em pontos próximos das duas barragens, no meio do reservatório e em canais existentes. Aliado a esse monitoramento, também desenvolve um programa de repovoamento de 6 espécies nativas por meio da introdução anual de alevinos no ambiente. A nossa pesquisa utilizando o DNA ambiental, ou eDNA, para avaliar a biodiversidade, veio originalmente da baixa detecção desses peixes de repovoamento nos eventos de pesca científica, que gerou uma preocupação quanto à situação dessas populações. E o eDNA foi proposto como alternativa às técnicas de monitoramento tradicionais, sem a necessidade de captura de indivíduos e sendo uma técnica escalonável capaz de obter resultados mais completos na detecção da ictiofauna local. Antes da ida a campo, foi feito um levantamento da biodiversidade reportada no reservatório utilizando um recorte geográfico no GBIF, o Global Biodiversity Information Facility, e uma revisão não sistemática da literatura científica e relatórios técnicos disponíveis. Nos últimos 30 anos, foram relatados 538 táxons na área, dentre crustáceos, insetos, plantas e outros, dos quais 127 são peixes. Já para a identificação das espécies detectadas nesse trabalho, foram escolhidos 3 marcadores genéticos para abordagem de metabarcode: o COI, ou a subunidade 1 do gene da citocromoxidase C, e os RNAs ribossomais 12S e 16S. Das 127 espécies de peixe mencionadas anteriormente, 82% tinham pelo menos um desses 3 marcadores disponíveis em bancos de dados públicos, tornando assim possível a sua identificação por metabarcode caso o seu material genético fosse detectado nas amostras. Amostras foram coletadas em um ponto, a aproximadamente 1 km da barragem de Três Irmãos, utilizando uma garrafa de Van Dorn. Foram coletadas amostras de 1 litro de água em 3 profundidades: a 1 metro da superfície, a 13 metros e a 25 metros, correspondendo a 1 metro de distância do fundo naquele ponto, sempre em triplicata. Cada amostra foi filtrada por um filtro Sterivex com tamanho de poros de 0,22 micrômetros e preservado com tampão de Longmire a 4 graus Celsius até a extração de DNA. Após a extração, foi feito um sequenciamento Illumina, resultando em 1,5 milhão de reads, que foram clusterizados em ICVs, ou Amplicon Sequence Variants, de sequências idênticas, que foram então utilizadas para calcular métricas de biodiversidade e probabilidade de detecção. Foram encontrados um total de 44 táxons únicos com uso de metabarcode em gDNA pelos 3 marcadores moleculares. O COI identificou 34, 14 foram identificados pelo 16S e 10 pelo 12S. Todos identificaram peixes, somando 13 táxons distintos, com a detecção mais abrangente obtida pelo COI. Na imagem estão marcadas em vermelho as espécies, sendo peixes ou não, que já haviam sido relatadas no reservatório anteriormente. E além delas, um total de 15 táxons foram detectados no reservatório de Três Irmãos pela primeira vez com o uso de eDNA. O perfil de biodiversidade encontrado foi bastante semelhante entre as 3 profundidades amostradas, apesar de alguns táxons só terem se apresentado nas profundidades de 1 e 25 metros. Ainda assim, a riqueza de táxons foi similar entre as 3 profundidades, tendo índice de alta diversidade com um valor médio de 3,47 e variação apenas na segunda casa decimal entre elas. Considerando as 3 profundidades amostradas nesse experimento preliminar, há indícios de que a probabilidade de identificação de espécies de peixe utilizando o DNA ambiental seja maior a 25 metros ou mais próximo do fundo, sendo 19,5% maior do que as outras 2 profundidades. Como conclusões finais, temos que o DNA foi capaz de detectar 13% do número de espécies relatado na literatura entre 2012 e 2021.
Metade das espécies de peixes detectadas em 2020 pela concessionária dos Três Irmãos foram detectadas com DNA ambiental nesse único ponto amostral. E para se obter um levantamento mais completo da biodiversidade, serão ainda necessárias mais amostragens ao longo do reservatório, mas o uso de mais de um marcador genético sempre que possível provou ser importante para obter o máximo de informação possível das espécies presentes. Muito obrigado pelo interesse. Deixo aqui um e-mail para contato e caso se interesse em ler o preprint relativo a esse projeto, ele pode ser acessado pelo QR Code abaixo. Olá, eu me chamo Vinícius, sou discente do curso de Ciências Biológicas da Unesp de Ilha Solteira e aluno de iniciação científica no Laboratório de Ecologia de Peixes Pirá. Eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Modificação da guilda trófica de uma espécie silvestre de peixe sob a influência da piscicultura em tanques em um reservatório neotropical. As pisciculturas em tanques são sistemas intensivos de cultivo de peixe que cresceram muito no Brasil nos últimos anos, favorecido então pela hidrografia nacional e pelos reservatórios, que apresentam condições adequadas e ideais para a instalação desses sistemas. Contudo, eles podem ser danosos ao ecossistema aquático, com ênfase então na comunidade de peixes nativos, levando, por exemplo, à alteração de dieta, introdução de patógenos e de espécies de peixes não nativas e a agregação de peixes ao redor dos sistemas de cultivo. Tendo isso, então, o objetivo do trabalho foi avaliar aspectos alimentares e, assim como a guilda trófica, de triporteus limaturos em áreas sem influência e em áreas com a influência dos tanques. Essa, então, é a nossa espécie de estudo, triporteus limaturos, também conhecida em alguns lugares como sardela. Então foram coletados peixes nos meses de março e junho de 2019 no reservatório de Ilha Solteira, no Rio Paraná, no estado de São Paulo, na divisa entre o estado de São Paulo e o estado do Mato Grosso do Sul. Então foram coletados peixes em 2 pontos amostrais sem a influência da piscicultura, conforme vocês podem ver aqui na imagem ao lado, e 3 pontos que tiveram a influência das pisciculturas, conforme também a outra imagem ao lado. Os peixes coletados tiveram seus estômagos removidos, os estômagos foram fixados em formal e posteriormente em laboratório, o conteúdo foi observado sob estereomicroscópio. Posteriormente, então, foi analisado de acordo com o método volumétrico, o conteúdo estomacal, e a guilda trófica foi estabelecida tendo como base a predominância maior que 50% do item alimentar. Então, ao todo, foram analisados o conteúdo estomacal de 57 indivíduos, sendo que 40 eram da área controle e 17 eram da área tanque. Conforme podemos observar aqui na tabela ao lado, na área controle, a espécie apresentou um consumo maior de microcrustáceos, representando então 67% do volume total, seguido por inseto, que representou 12%. Já na área tanque, a espécie consumiu muito mais insetos, representando então 45% do volume total, seguido de peixe com 23% e microcrustáceos 22%. Então podemos perceber que a dieta foi diferente entre as áreas. Considerando a guilda trófica, podemos considerar que na área controle, a espécie apresentou uma guilda trófica zooplanctófaga, já que mais que 50% do item alimentar foi zooplâncton, representado, portanto, por microcrustáceos, enquanto que na área tanque, a espécie apresentou uma guilda trófica carnívora, já que mais que 50% dos itens consumidos eram de origem animal, contando então em microcrustáceos, insetos, moluscos e peixes, que juntos somam mais de 90% dos itens consumidos. Desse modo, então, guilda trófica carnívora. No entanto, como enfatizamos, a espécie consumiu uma grande quantidade de insetos, e desse modo podemos considerar que foi uma guilda trófica carnívora com tendência insetiva. Visto isso, a presença da piscicultura em tanques influenciou, sim, a dieta de triporteus limaturos. No entanto, essa influência foi indireta, como podemos ver. Por que isso? Porque quando ocorre a instalação das pisciculturas em tanques, pode acontecer um aporte muito grande de material orgânico que é excedente dos tanques de cultivo, principalmente de ração, que é excedente da alimentação dos peixes cultivados. Essa ração fica sobrando, então, no ecossistema,
Isso leva à agregação de alguns organismos que se aproveitam dessa ração para se alimentar, né? Principalmente peixes e insetos, por exemplo. Além disso, eles conseguem nesses espaços abrigo, né, para conseguir se reproduzir e tudo mais. E não é diferente para ter porteiros imaturos. A espécie pode se agregar ao redor dos tanques de cultivo em busca de alimentação e abrigo. No entanto, ela não consome ração. Isso indica que a piscicultura não influenciou diretamente na dieta da espécie. No entanto, ela consumiu os organismos que se aproveitam dessa ração. Portanto, essa influência é indireta. A piscicultura itaxedes influencia na dieta de triporteus imaturos, mas de forma indireta, justamente porque não há a presença de ração nos itens alimentares da espécie. Visto isso, o trabalho demonstra a influência da piscicultura itaxedes em guildas tróficas além da onívora, que é tida como a guilda que sofre mais influência pela piscicultura itaxedes. Isso é importante porque levanta a problemática das consequências da influência da piscicultura ao longo de toda a cadeia trófica e não somente sobre os organismos onívoros. Além disso, destacamos também a importância de estudar a alimentação de peixes associados às pisciculturas em tanques-redes para entender melhor as influências e os impactos que esses sistemas causam na ecologia de peixes e tentar mitigar esses efeitos negativos. Em nome de todos os colaboradores, gostaria de agradecer ao evento e a atenção de todos e muito obrigado. Olá pessoal, eu sou o José Daniel e hoje eu venho apresentar para vocês o trabalho intitulado Sobre a posição alimentar entre espécies de peixes silvestres em área de piscicultura em tanques-rede em reservatório neotropical, desenvolvido em parceria com outros diversos pesquisadores. Atualmente, já se sabe que empreendimentos aquícolas, como por exemplo as pisciculturas em tanques-rede, que vocês estão visualizando nas imagens, podem oferecer riscos ao ecossistema aquático, principalmente riscos relacionados à introdução de espécies não nativas que podem ameaçar a biota nativa local dessas áreas. Sendo assim, a espécie mais produzida nas pisciculturas no Brasil e muito produzida também mundialmente, Oreochromis niloticus, pode se tornar um exemplo desse tipo de influência. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo caracterizar a sobreposição trófica entre indivíduos de Oreochromis niloticus silvestres e outras espécies de peixes silvestres que vivem próximos a uma piscicultura em tanques-rede. Então, para a realização do estudo, foram realizadas coletas em janeiro e julho de 2017 com auxílio de redes de espera em uma área de piscicultura em tanques-rede, como a gente pode ver aqui no mapa, detalhada com um círculo vermelho, localizado no reservatório de Ilha Solteira, no Rio Grande, São Paulo. A partir dos espécimes coletados, foram então analisados e quantificados o conteúdo alimentar desses indivíduos por meio do método volumétrico. O hábito alimentar das espécies foi delimitado considerando o consumo de 50% ou mais de determinado recurso, e por fim, a sobreposição de nicho trófico de Pianta foi calculada utilizando o software RStudio. Bom, no total, então, foram analisados 175 peixes distribuídos em 9 espécies, sendo então 5 espécies não nativas, Oreochromis niloticus, Geophagus sveni, Satanoperca papaterra, Plagiosson squamosíssimos e Metines lipincotianus, e ainda 4 espécies nativas, Limelodus platycirris, Schizodon nasutus, Serrasalmus maculatus e Raphiodon vulpinus. O espectro alimentar total foi composto por 25 itens alimentares, havendo ainda variações quanto aos recursos consumidos por cada espécie. Geophagus sveni, Satanoperca papaterra, Limelodus platycirris e Oreochromis niloticus foram consideradas onívoras. Schizodon nasutus, Metines lipincotianus herbívoras e Plagiosson squamosíssimos, Serrasalmus maculatus e Raphiodon vulpinus consideradas carnívoras.
Em relação à sobreposição de nicho trófico, houveram 12 pares de sobreposições com Oreochromis niloticus. Como nós podemos ver aqui nessa tabela, 6 com espécies nativas, destacadas aqui em verde, 4 consideradas baixas e 2 intermediárias, e 6 com espécies não nativas, destacadas aqui em vermelho, 3 consideradas baixas e 3 consideradas altas. Se nós analisarmos os itens alimentares responsáveis por essas sobreposições, nós vemos que a ração foi o item responsável pelas 3 sobreposições de nicho consideradas altas e ainda com espécies não nativas. Sendo ainda a ração o item alimentar mais consumido por 3 espécies, Oreochromis niloticus, Geophagos sveni e Sacanoperca tapa-terra. Infere-se, então, que a piscicultura em tanques-rede, por, de certa forma, disponibilizar nutrientes, no ambiente aquático, na forma de ração, modifica o nicho trófico das espécies de peixes avaliadas localmente. Ainda, se nós voltarmos naquele slide inicial e pensarmos que a espécie Oreochromis niloticus é a espécie não nativa mais produzida no Brasil, possíveis escapes dos tanques de cultivo podem ainda ocasionar impactos na cadeia trófica no ecossistema aquático local dessas áreas. Portanto, torna-se evidente que ações de manejo, ações de práticas sustentáveis nesses empreendimentos são essenciais, principalmente aquelas que visam mitigar influências de introdução de espécies silvestres não nativas, como é o caso de Oreochromis niloticus, sob a fauna de peixes silvestres nativos, como nós vimos anteriormente. Bom, então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos os pesquisadores, instituições e laboratórios envolvidos nesse trabalho, em especial ao PIRA, Laboratório de Ecologia de Peixes, do qual eu faço parte. As referências que eu utilizei ao longo da apresentação estão disponíveis online, é só ler o QR Code. Se você gostou desse vídeo e tem interesse em conhecer melhor sobre essa temática, eu deixo também aqui meu e-mail, o meu perfil pessoal no Instagram, e também o e-mail do meu orientador e o perfil do laboratório ao qual eu faço parte. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Frederico Belê de Almeida, sou biólogo. A princípio, gostaria de agradecer ao 8º Simpósio de Ecologia de Reservatório pela oportunidade de apresentação do meu resumo determinado acumulação de metais pesados em peixes de uma hidrelétrica do Rio Grande, Lavras, Minas Gerais. Desenvolvi meu mestrado no Departamento de Biologia Animal da Universidade Federal de Viçosa e atualmente desenvolvo meu doutorado em veterinária na mesma instituição, na linha de pesquisa de morfofisiologia de animais selvagens e domésticos. O monitoramento de ictiofauna é uma importante ferramenta para a detecção de impactos gerados por instalações de hidrelétricas. Dentre esses impactos, é percebido a análise de metais pesados na água e na biota ali existente. O presente trabalho buscou compreender o acúmulo e a dinâmica dos metais pesados em peixes de uma hidrelétrica do Rio Grande, no município de Lavras, Minas Gerais. Foram realizadas 12 campanhas trimestrais durante os anos de 2018 e 2020. As campanhas foram sempre realizadas nos meses de março, junho, setembro e dezembro, buscando padronizar as coletas.
Amostras de músculo foram coletadas de 4 espécies de peixes encontrados na região: o lambari do rabo vermelho, Psalidodon fasciatus, o mandim amarelo, Pimelodus maculatus, piau três pintas, Megaleporinos obtusidens e o tucunaré, Cycla piquitim. Essas espécies foram escolhidas buscando respeitar as diferentes categorias tróficas dos peixes. Foram analisados 8 metais pesados presentes no músculo desses animais: arsênio, cádmio, chumbo, cobre, cromo, ferro, mercúrio e zinco. Os tecidos eles foram encaminhados a laboratório certificado e, após obtenção dos resultados, foram comparados com a resolução CONAMA e do Ministério da Saúde. Ao todo, foram avaliados 24 animais, 6 peixes, no máximo 2 indivíduos por ano de cada espécie. O metal cromo ele foi encontrado em 5 campanhas, estando presente sempre nas campanhas de setembro e dezembro, e teve incidência durante os 3 anos de pesquisa, 2018, 2019 e 2020. O cádmio e o arsênio eles foram encontrados apenas na 7ª campanha, sendo esta realizada em setembro de 2019. E o chumbo foi encontrado durante a 12ª campanha, em dezembro de 2020. Os outros metais pesados não ultrapassaram os padrões definidos no CONAMA e no Ministério da Saúde. Na região de estudo são encontradas fábricas de cimento, cal, gesso e fazendas agropecuárias. Estas são pontuadas como possíveis poluidoras. Os metais eles chegam na água através da lixiviação ou derramamentos clandestinos em empreendimentos não legalizados. Os metais em desequilíbrio eles são oriundos de atividades ligadas aos setores industriais e agrícolas, assim como determinados em outros estudos da literatura. Os metais eles apresentam tendência de decantar quando chegam a um ambiente de reservatório, principalmente pela diminuição da turbulência da água. Os produtos químicos e os metais eles costumam se depositar nas regiões bentônicas, que podem ser acessados pela biota. Se intensificam através das flutuações extremas do nível da água e a biota passa a ter maior disponibilidade desses metais. As altas concentrações dos metais pesados no ambiente e no tecido muscular dos peixes podem indicar um alto grau de contaminação da bacia, prejudicando áreas como a pesca e podendo aumentar o risco à saúde humana. Obrigado. Olá a todos, meu nome é João Eduardo Vardiero e vou apresentar o trabalho chamado Variáveis que influenciam no resultado dos resgates de ictiofauna em unidades geradoras. Esse trabalho foi realizado juntamente com Patrícia Giongo, Wagner Sampaio e Frederico Belei. Inicialmente, explicando um pouco o porquê é realizado o resgate de peixes em turbinas, esse resgate é realizado principalmente em procedimento de parada de máquinas,
que são procedimentos periódicos que essas usinas realizam, geralmente para limpeza e desobstrução dessas máquinas. E o resgate ele é feito com apetrechos de pesca, geralmente puçás, peneiras e redes de arrasto. Aqui uma foto da realização do resgate, uma foto do resgate com a rede de arrasto, e depois que esses peixes são coletados, eles são triados e os nativos são soltos de volta ao curso do rio. O objetivo desse trabalho foi analisar os resultados de resgates em 3 usinas hidrelétricas. Essas 3 usinas, cada uma com um porte e um procedimento de parada específico. Portanto, foram utilizados dados de 3 campanhas de resgate, cada uma em uma usina. E essas usinas, uma é localizada no rio Paraibuna, que é afluente do rio Paraíba do Sul, uma no Rio Verde, afluente do rio Paranaíba, e uma no rio Araguari. Aqui nós temos uma imagem do rio Verdinho, uma do rio Paraibuna e uma do rio Araguari. E no rio Paraibuna foram encontrados 20 espécimes, sendo 17 de mandi prata e 3 de mandi amarelo. É importante considerar aqui que o mandi prata foi considerado uma espécie nativa, porém ainda existe certa incerteza com relação à sua origem na bacia. E o mandi amarelo é considerado uma espécie alóctone. Aqui, só para exemplificar o mandi prata e o mandi amarelo. No Rio Verde foram coletadas 336 espécimes, sendo 305 de curvina e 31 de mandi amarelo, sendo a curvina uma espécie considerada alóctone na bacia. Aqui um exemplar de curvina. No rio Araguari foram coletadas 9 espécimes, sendo 4 de tucunaré, 4 de mandi amarelo e uma de sarapó. Aqui para exemplificar uma foto do tucunaré e uma do sarapó. É importante a gente caracterizar essas usinas quanto ao porte. A usina do rio Araguari é uma usina de porte similar à do Rio Verde, e essas duas possuem um porte maior do que a do rio Paraibuna. Ainda assim, essa usina apresentou um número de peixes coletados ligeiramente inferior à do rio Paraibuna e muito inferior à do rio Verdinho. E uma possível explicação para esse número ser menor é que nessa usina é realizado um procedimento de parada chamado... Não é um procedimento de parada. E uma das possíveis explicações para o menor número de peixes coletados nessa usina é que nela é realizado um procedimento chamado engana-peixe, que, resumidamente, é uma parada de uma unidade geradora próxima a essa unidade em que está sendo realizado o resgate, e que depois ocorre a liberação da vazão em um duto mais distante dessa unidade, atraindo assim os peixes que estariam dentro da unidade do resgate. Isso mostra a importância dessas medidas de redução de quantidade de peixe nas turbinas enquanto o procedimento de parada das turbinas está sendo realizado, para que o objetivo do resgate de peixe seja cumprido, que é o salvamento da maior quantidade possível de espécimes nativos. E também a importância do alinhamento entre as tecnologias e o conhecimento sobre a biologia
dos peixes da localidade. E é isso. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Olá a todos, meu nome é Marta Stephanie e vou apresentar a vocês o trabalho Composição da ictiofauna da represa Hedberg, na Floresta Nacional de Ipanema, estado de São Paulo, Brasil. As unidades de conservação, elas representam um dos principais meios para a preservação dos recursos naturais, incluindo os ecossistemas aquáticos, né? E a represa Hedberg, que é a nossa área de estudo, ela está inserida na Floresta Nacional de Ipanema, que é uma unidade de conservação federal criada em 1992. Essa unidade ela está inserida na bacia do rio Sorocaba e apresenta uma rica diversidade de espécies de peixes, onde já foram registradas 50 espécies, pertencentes a 41 gêneros diferentes. Dessas espécies, a maioria são espécies nativas, né? E a represa Hedberg, que é o nosso objeto de estudo, ela é a primeira represa construída no Brasil e ela foi construída com a finalidade de aproveitamento de energia elétrica. Ela abriga uma rica fauna de peixes e ela teve a sua comunidade reestruturada desde 1811, que foi o ano da sua construção, né? Então, nesse trabalho, nós tivemos como objetivo fazer a caracterização da comunidade presente na represa. Para isso, nós fizemos a amostragem de 5 pontos de coleta na represa. Essas coletas elas foram divididas em 4 campanhas, 2 na estação seca e 2 na estação chuvosa. E como metodologia, nós utilizamos redes de espera, tarrafas, redes de arrasto e pulsás. As redes de espera elas tiveram diferentes tamanhos de malha e esses métodos foram escolhidos para a captura do maior número de exemplares possíveis, né? Então, nós capturamos no total 1.237 exemplares, pertencentes a 27 espécies diferentes, compreendendo o período seco e o período chuvoso em todas as campanhas de monitoramento. Aqui nós temos todas as espécies registradas, divididas por ordem, em todas as campanhas, que foram capturadas em todas as campanhas. Aqui nós podemos ver que a maior parte das espécies pertence à ordem Carassiformes, com 59%. Siluriformes foram 22% das ordens. Ciprinodontiformes 8%, Cicriformes 7%, Gymnotiformes 4% das espécies que foram capturadas no total, né? Na época seca, a riqueza ela variou de 10 a 15 espécies nos pontos amostrados, com abundância de 75 a 238 indivíduos coletados, e o maior valor para o índice de diversidade de Shannon foi encontrado no ponto 3, que também apresentou a menor dominância, né? Os dois no ponto 3. E as espécies mais abundantes nessa estação foram as Cyanops lacustris, que nós podemos ver aqui na imagem, com 304 indivíduos, e as Cestrorhynchus lacustris com 84 indivíduos, né? O maior número de capturas ocorreu no período seco, que foi junho e setembro, e o menor número de capturas no período chuvoso, que foi dezembro e fevereiro, né? Então, na época chuvosa, a riqueza foi de 9 a 13 espécies, a maior diversidade foi encontrada no ponto 4 e a maior dominância foi encontrada no ponto 3. A abundância variou de 77 a 176 indivíduos e as espécies mais abundantes foram as Cyanops lacustris, com 176 indivíduos, Serrasalmus maculatus com 100 indivíduos e as Cestrorhynchus lacustris com 96 indivíduos, né? E todas essas espécies ela têm preferência mesmo pelo ambiente que foi estudado. Aqui nós podemos ver a espécie migradora, Propylodes lineatus. Ela foi registrada nos 2 períodos registrados e nos 2 períodos amostrados. E ela é uma espécie de importância econômica, né? Uma espécie migradora comumente encontrada na bacia do rio Sorocaba. Como espécies exóticas, a mais comum foi o Coptodon rendale. E
Também foram as espécies exóticas que foram capturadas, elas são comuns na bacia do rio Sorocaba, também coletadas em vários outros pontos, né? A grande maioria das espécies, ela é essencialmente nativa, né? Então, durante a caracterização da comunidade, a gente pôde perceber que, apesar dessa comunidade estar sendo reestruturada ao longo do tempo e de terem sido introduzidas algumas espécies exóticas, ela continua estável justamente por questão da maioria das espécies registradas serem nativas, né? Então, a gente pode sugerir também que essa comunidade ela encontra-se estabilizada após vários anos de represamento e também de introdução de algumas espécies, né? A caracterização da comunidade ela é um importante meio para a preservação, já que o ambiente estudado ele é considerado de grande importância para a conservação da ictiofauna, por estar inserido dentro da Floresta Nacional de Ipanema e também por ser a represa mais antiga do Brasil. Então, é considerado muito importante a caracterização da sua comunidade, até para que se tenha um acompanhamento também da sua estabilização ao longo dos anos, né? E principalmente para a preservação desses locais, que são locais muito conhecidos também pela preservação da fauna local, principalmente da ictiofauna, né, com um grande número de espécies encontradas. Eu fico à disposição para esclarecimento de alguma dúvida, pode entrar em contato por e-mail aqui na tela, e muito obrigada. Olá, eu sou Thalita Rolim, graduanda de Ciências Biológicas da Universidade Paulista, Unip, em Sorocaba. Eu vou apresentar 30 anos de pesquisas ictiológicas na represa de Edberg, na Floresta Nacional de Ipanema, a mais antiga do Brasil. A Floresta Nacional de Ipanema está localizada no interior do estado de São Paulo, entre os municípios de Peró, Capela do Alto e Araçoiaba da Serra. Possui uma área de mais de 5.000 hectares e é uma unidade de conservação desde 1992. O local apresenta uma área de transição de Mata Atlântica e Cerrado. A ictiofauna é comparável com outros rios integrantes da bacia do rio Tietê, com dominância das ordens Carassiformes e Siluriformes. Vários outros ecossistemas aquáticos da unidade de conservação são distribuídos em riachos e 2 rios, que é o Rio Verde e o Rio Ipanema. Nesta imagem, podemos observar a localização da Flona de Ipanema e da represa de Edberg, e alguns rios que compõem a bacia hídrica do Rio Ipanema e o Rio Verde. Esta imagem é para ilustrar as características da represa. A montante, podemos observar a presença de várzeas, formada pelo Rio Verde e Rio Ipanema. A jusante, temos características de ambiente lótico. A profundidade média da represa é de 2 metros. Parte da margem apresenta gramíneas e outras partes apresentam vegetação ripária. A área de estudo é um barramento construído em 1811, no rio Ipanema. Sua finalidade era de produzir energia hidrelétrica para as fábricas de ferro na época. Seu funcionamento ocorreu até meados de 1912. Já em 1970, o local se transformou num pesqueiro, onde foram introduzidas várias espécies exóticas. Já em 1992, foi criada como unidade de conservação ambiental, tendo o principal objetivo restaurar e conservar o Morro de Ipanema, assim como a represa, se tornando também um patrimônio histórico e cultural. Atualmente, o barramento tem função apenas de controle de vazão das águas, como podemos observar nessa imagem. A metodologia usada nesse trabalho foi a revisão bibliográfica de todos os trabalhos encontrados sobre a represa de Edberg nos últimos 30 anos.
foi usado palavras-chave como Flora de Ipanema, Bacia do Rio Sorocaba, Ictiofauna e Rio Ipanema. A análise de dados foi realizado um inventário das informações. Aqui apresento alguns dos trabalhos que foram utilizados nesse estudo. Resultados. Como resultados, obtivemos 33 espécies inventariadas, como podemos observar nessa lista. Destacamos em amarelo as espécies mais abundantes, como Ancestrornis lacustres, Psalidodon fasciatus e Astyanax lacustres, seguido das espécies migradoras destacadas em vermelho, como Proctos lineatus e o Hippostomus ancestroide, que provavelmente utilizam trechos a montante ou tributários no Rio Verde para sua reprodução. Por fim, destacamos as espécies exóticas em azul, Poecilia reticulada, Coptodon rendale e Euscyprinus carpio. Aqui, para ilustrar os resultados, podemos observar a maioria, 55%, da ordem Carassiformes, seguido dos Siluriformes. Estruturação da Assembleia de Peixes. Antes de 1811, podemos dizer que era composta de espécies nativas, migradoras e de espécies de ambiente lêntico. Depois de 1811, com a construção da barragem, houve uma diminuição das espécies migradoras. Assim, em 1970, além das espécies anteriores, foram inseridas espécies exóticas na represa, como a Poecilia reticulada e o Cyprinus carpio. Espécies essas que se adaptaram ao ambiente de represa e que estão presentes até os dias de hoje, assim como todas as outras espécies descritas nos anos anteriores. Conclusão. Concluímos que a represa de Edberg apresenta importante riqueza de espécies para a bacia do Rio Sorocaba, assim como uma estruturação atual típica de espécies de ambientes lênticos, mesmo sob influência das espécies invasoras. Para finalizar, apresento agora as referências utilizadas. Muito obrigada a todos.